sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo 148 no ar. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Aê! Mais dia dos avós do que dos pais, né? Pois é, teve isso. É muito avô, gente, nessa família, graças a Deus. Bom, vamos lá nos nossos temas de hoje. Nós vamos abrir falando da Argentina, como prometido. Teremos participação do nosso querido amigo jornalista Ariel Palacios para ajudar a gente a entender o que está acontecendo na Argentina. Esse assunto estava quicando aqui no Angu há algumas semanas e hoje vamos começar a abrir falando da Argentina. Depois a gente vai falar sobre a intolerância religiosa, racismo religioso, como ferramenta, né, dessa campanha política, dessa corrida presidencial a partir de falas da atual primeira-dama e outras coisas que aconteceram aí nas últimas semanas que tem relação com intolerância religiosa. E por último, a gente também, como prometido, voltaremos a comentar o podcast Projeto Querino, falando do tal episódio 3, do artista citado, misterioso do episódio 3. Que ficou aqui esse suspense. E aí vamos falar sobre Jorge Benjor, portanto, no terceiro bloco. E depois vão ter mais umas indicações aí. No terceiro bloco vamos falar sobre Jorge Benjor, com participação especial também, né, Flávia? Sim. Que não é dele, tá, gente? Só pra... pelo amor de Deus. Porque vocês sabem que ele é um ermitão. Mas a obra nos contempla. Mas é que o episódio 3 do Querino tá com muito compartilhado. Eu acho que tem a ver com o Angu de Grilo. Acho que são os angulers, hein? São os angulers. Quero crer que são os angulers, as angulers que andaram assistindo pra estarem atualizadas nessa terça-feira, 16 de agosto, dia de São Roque, sincretizado com Obaluayê ou Molu, nas religiões de matriz africana. Um dia muito importante. Guardem silêncio. Então vamos que vamos começar o Angu 148. Bom, gente, a gente já tem falado aqui, né, dado uns spoilers de que a situação da inflação da Argentina tem se agravado muito nos últimos meses. Na semana passada, saíram os dados. A inflação ao ano lá atingiu o recorde de 71% ao ano. Pra gente ter alguma base de comparação, como é que está a inflação hoje do Brasil, Flávia? Fala só o número pra nós. Não, em julho a gente teve uma deflação, que aliás já foi tema do nosso Angu de Grilo aí semanas atrás, a expectativa de deflação de 0,68. A previsão para a inflação neste ano, no Boletim Focus do Banco Central, está em 7%, 7,02, eu acho que é o último número. E nos últimos 12 meses, 10% de inflação por conta dessa deflação. A gente sabe que a gente chegou a ter inflação acima de 12% no acumulado 12 meses ao longo de 2022, mas com a deflação por conta da queda no preço da gasolina, tudo isso que vocês já sabem, a nossa inflação está em 2 dígitos, mas na faixa de 10% acumulada em 12 meses, com uma tendência de queda por conta dessas intervenções todas. Isso é chocante porque a gente já está asfixiado por uma inflação alta no acumulado 12 meses, mas principalmente em alimentos. Ela está até mais alta que isso, que esses 10%, mas a situação da Argentina… Diga lá, dona Isabela. Não, loucura. Pois é, então temos de inflação na Argentina acumulado dos últimos 12 meses 71%, no mês de julho 7% de inflação no mês de julho. Gente, isso é muita coisa. A gente está falando aqui de uma inflação no Brasil, né, de 10%, 12% em um ano. Isso. E lá, no mês de julho, chegou a 7% ao mês. A Argentina teve, em julho, a inflação que é esperada para o Brasil este ano, 7,02, como eu mencionei. E tem uma matéria do Correio Brasiliense que eu posso colocar aqui na nossa sinopse, que traz alguns dados assim que são interessantes e chocantes, que eles falam.
Quarta-feira, 20 de julho, uma garrafa de água de 1,5 litro custava 119 pesos num supermercado no centro de Buenos Aires. Terça-feira, 26 de julho, 6 dias depois, a mesma água custava 125 pesos. Então, saiu de 119 pesos para 125 pesos, um aumento de quase 5% em 6 dias. Uma loucura, né? Assim, no Brasil, creio que muita gente que está ouvindo a gente aqui viveu a hiperinflação, lembra o que é isso. Eu não vivi, né? Eu tenho 26 anos, então não passei por isso. Minha mãe lembra disso, passou já. A gente já falou sobre isso aqui no Angu várias vezes. O dólar também pulou na Argentina pela insegurança dos bancos, pela pouca crença que a população tem nos bancos e na moeda. Tudo é cotado, basicamente, em dólar. As pessoas fazem suas reservas em dólar, elas compram apartamento, grandes compras, assim, né, de imóveis, de carro. É tudo cotado em dólar. E o dólar no mercado paralelo também pulou de 239 para 316 pesos em julho, desde o início de julho. É o maior nível da história. Então, $1 está custando 316 pesos, mais ou menos, no mercado paralelo. Uma loucura também, né? Inimaginável. A gente tá aqui achando um terror. O dólar aqui no Brasil tá custando R$5, já ter chegado até R$6, né? Em alguns momentos. Vocês imaginam 316 pesos. A gente conversou com o Ariel. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente chamar o Ariel para explicar pra gente essa inflação? Como você mencionou, né, que quem viveu sabe, a hiperinflação, de fato o Brasil teve, né, entre os anos 80 e o início dos anos 90, até o Plano Real, um ambiente de inflação dramática. A gente chegou a ter inflação de 80% ao mês, né? É só para dar uma ideia do quanto, a Isabela falou desse preço da água, né, que variou tanto de uma semana para outra, o quanto a gente perde a referência. Né? Quando você está no meio de um processo de hiperinflação ou de inflação se acelerando, você já não sabe direito quanto cada produto custa e comparado aos outros. É o que os economistas chamam de perder a noção dos preços relativos. Então, também se cria uma desordem econômica muito grande, porque qualquer coisa pode custar o que... sei lá, qualquer valor, né? Uhum. Qualquer coisa pode custar qualquer valor. E esse descontrole, ele é muito danoso, porque é difícil você conseguir, a partir de um plano econômico, de medidas, reconstruir essa estrutura, né, que te dá a noção do valor de cada coisa. Né? Você fala, então, se 1 litro de água custa 130 pesos, quanto custa 1 litro de leite? Aí pode ser 300 pesos, mas pode ser 70, pode ser qualquer coisa. O quão danoso é a inflação galopante, porque ela te tira esse valor de preços relativos e cria distorções imensas. Então, um produto o mesmo produto pode custar de 100 a 500 sem você conseguir achar nada absurdo ou achar tudo absurdo ao mesmo tempo. Exatamente. A gente pediu, nossa primeira contribuição do Ariel aqui, vai ser para explicar essa linha do tempo da inflação argentina. Isso não é uma coisa de agora. Lá em 2019, quando Alberto Fernandes, o atual presidente, foi eleito, né, teve eleição, ganhou do Maurício Macri, já tinha Angu de Grilo, foi um dos primeiros episódios, né, lá no início do Angu de Grilo, se eu não me engano, é o episódio 9, que a gente fala da explosão de protesto, de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo na América do Sul. É um dos meus episódios favoritos até hoje, eu acho, que a gente dá um panorama de Colômbia, Peru, Chile. Tava tudo acontecendo ali. Inclusive, esse tensionamento das eleições argentinas, protestos e tal. A inflação lá atrás já era um absurdo, né? Já era... O Alberto Fernandes chega na presidência com a inflação a 53%. Durante a pandemia, né, com o arrefecimento de todas as economias do mundo, né, esse mundo que parou, essa inflação chega a 30 e poucos, 36, se eu não me engano, o Ariel vai falar, e depois volta a subir de novo. Então o Ariel vai contar pra gente como é que foi essa linha do tempo. Ele começa lá em 2006 a contar essa história e explica um pouquinho pra gente o que acontece. Flávia, fala, Flávia. A Isabela falou e o Ariel também reforça essa questão do primeiro ano da pandemia, a inflação ter caído. Essa era a expectativa, né, de que a pandemia ela fosse um evento deflacionário. Tanto que aqui no Brasil mesmo, os últimos registros de deflação foram nos meses de maio, acho que maio e junho de 2020. Justamente porque teve aquela
desaceleração brutal na economia, com isolamento e tudo mais, alguns preços baixaram naquele primeiro momento. Mas, na sequência, o que houve, e o combustível foi o melhor exemplo, né? O petróleo chegou a ter preço negativo internacional por conta de as petroleiras, as petrolíferas, elas não tinham onde armazenar o óleo. Então, elas estavam, pagando para alguém retirar o petróleo, o óleo dos seus reservatórios. Só que, na sequência, houve uma quebra da cadeia logística global, por conta, né, da circulação dos navios, principalmente, e depois, com a retomada, o aumento da demanda, que foi provocando movimentos inflacionários mundo afora, né? Antes disso, já tinha começado dos alimentos, porque as pessoas começaram a cozinhar em casa, demandar mais produção. Então, houve um primeiro momento deflacionário e um momento posterior da pandemia inflacionário que ainda não acabou. Vamos ouvir o Ariel. Vamos lá. A inflação, a coisa vem de longe, porque a inflação começou sua escalada em dezembro de 2006, que foi quando Néstor Kirchner estava iniciando o seu último ano. Mas a coisa começou a degringolar mesmo com sua esposa e sucessora, Cristina Kirchner. Desde 2008, a inflação está na casa dos 2 dígitos, e desde 2010 está acima de 25%. Esse descalabro inflacionário continuou no governo de Maurício Macri e entrou em estado caótico com o atual governo do presidente Alberto Fernandes. Ele recebeu um país com uma inflação de 53%, aí em 2020, devido à pandemia e à consequente queda colossal do consumo, a inflação, embora tenha continuado alta, caiu para 36,1%. E aí, com a vida voltando, entre aspas, ao normal, né, a espiral inflacionária voltou a disparar. No ano passado foi 50,9%. Agora, este ano, em julho, a inflação foi de 7,4%, que é um recorde em 20 anos. O acumulado nos últimos 12 meses é de 71%, que também é um recorde nos últimos 30 anos. E os economistas calculam que a inflação de 2022... Bom, aí temos 3 grupos. Os economistas otimistas calculam que será de 85%. Os economistas moderados, digamos assim, nem pessimistas nem otimistas, acham que pode estar ao redor dos 95%. E aí tem o grupo mais pessimista que calcula que a inflação poderá ser de 110, 113%, isto é, já entrando na casa dos 3 dígitos, o que aí já seria um novo recorde desde 1991. Então, o cenário é um cenário complexo. E quando a inflação cresce, evidentemente, cresce também a pobreza e crescem os conflitos sociais. Então, o cenário que desponta para frente é muito complexo e é o acúmulo de uma série de coisas que vem sendo pessimamente feitas, terrivelmente mal feitas, incompetentemente mal feitas há 16 anos, né? Por todos. Né? Então, cada governo vai empurrando o problema, vai empurrando o abacaxi para o governo seguinte, e que o governo seguinte se vire. Essa tem sido a tônica em todos os governos deste período. E, de forma geral, na história argentina. Pois é, então chegamos nesse momento, depois de um empurrando com o outro com a barriga, chegamos nesse momento dessa inflação de 71%. E antes de atingir esse marcador histórico, a maior inflação dos últimos 30 anos, em julho, o governo Alberto Fernandes trocou de ministro da Economia 2 vezes, só no mês de julho. E aí, agora, a grande aposta, grande expectativa, grande esperança é o Sérgio Massa. Fala aí, Flávio. Pois é, o Massa era presidente da Câmara, né, deputado. Ele não é economista e ele é o 3º ministro a assumir a economia argentina neste ano de 2022, mas em particular desde julho. Né? Havia, até 4 de julho, o ministro da Fazenda era o Martín Guzmán, que estava desde dezembro de 2019 no cargo. Fernandes assumiu em 2019. No início de julho, assumiu a Silvina Batakis e ela não ficou nem um mês, ela ficou 24 dias no cargo. E aí, por conta dessa deterioração aí, do agravamento dessa crise, houve a decisão do Alberto Fernandes e também da vice, Cristina Kirchner, de indicar o Sérgio Massa, que é um cargo político, quer dizer, um nome político, né, um político influente, presidente da Câmara dos Vereadores. Ele chegou a ser candidato a presidente e foi derrotado pelo Macri, que é o antecessor de Fernandes, e ele virou
um super-ministro da economia, parecido com o que o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes, mal comparando. Nossa porque Senhora. ele não é mais… 2 cases de sucesso. Pois é, porque ele vira o ministro da Economia, responsável pelas pastas, né, da Fazenda, Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura, Pecuária e Pesca. Então, ele vira um super-ministro, né, com atribuições de promover efetivamente, isso o Ariel vai nos explicar na sequência, mas promover efetivamente mudanças estruturais, algum tipo de plano econômico mesmo. E Massa assume, então, com esse mandato e com esses superpoderes na tentativa de segurar não somente a crise econômica, mas um governo que está cambaleante em razão dessa situação de deterioração aguda, né, dos fundamentos econômicos. Pois é. Aí vamos ouvir o Ariel, porque aí ele fala pra gente qual é essa expectativa do Massa, né? Ele assume com qual missão, o que se espera dele, e ao mesmo tempo sabe-se que ele não vai fazer milagre, é praticamente impossível, porque vai ter eleição em outubro. Então ele teria… Outubro do ano que vem. Outubro de 2023. Em 13 meses, vai ter eleição em outubro do ano que vem. E não se espera que ele vá operar este grande milagre que seria reduzir drasticamente a inflação e nem fazer mudanças muito significativas. É uma tentativa de botar uma rolha aí, medidas emergenciais para não aumentar ainda mais ainda, né, esse índice que já chegou a 71% ao ano. Vamos ouvir o que o Ariel falou pra gente sobre essas expectativas e qual é essa missão inglória aí do Sérgio Massa. Bom, a escalada do dólar foi bestial em julho e aí, apertados contra a parede, tanto Fernandes quanto Cristina Kirchner buscaram Sérgio Massa e colocá-lo dentro da cúpula do governo, porque Massa é famoso por seu jogo de cintura e ele podia criar uma trégua nessa briga, nessa guerra política interna peronista para tentar implementar medidas econômicas, entre elas deter a impressão de cédulas de pesos que dispara a inflação e que gera uma irritação popular cada vez maior. Ou seja, a ideia era fazer essa trégua política para que o governo pudesse, pela primeira vez, adotar medidas econômicas concretas, porque a briga política estava evitando a implantação de medidas econômicas. Se ele terá, como se me pergunta, sucesso ou não, bom, é um mistério, não dá para saber. Daqui a 13 meses, não é? O país terá essas eleições que a gente comentou, é pouco tempo, precisaria um milagre, não é? A situação é pior do que o Titanic. No Titanic, a tragédia ocorreu por incompetência e por cegueira do capitão. Aqui, nestes anos todos, foi a soma da cegueira do capitão e da vice, da imediata, ou seja, uma briga entre o capitão. Imagina que no Titanic o capitão e seu imediato estivessem, além de serem incompetentes, brigando entre eles, não é? A imediato xingando o capitão na frente do resto da população, batendo no iceberg, a orquestra tocando valsas como se nada estivesse acontecendo nesses anos todos. Enfim, então esse mais ou menos é o cenário titaniciano da Argentina. Se hipoteticamente Massa tiver sucesso, ele será inevitavelmente o candidato governista. Fernandes já fica descartado. Meses atrás ele disse que queria ser candidato à reeleição, mas esse cenário é totalmente impossível. Digamos, como digo, só se acontecesse alguma espécie de milagre, se descobrissem que o doce de leite argentino serve como combustível nuclear e a Argentina virasse uma potência de uma hora para outra. Supostamente, duvido que isso vá acontecer. Eu vou, de todas formas, guardar aqui uns potes de doce de leite just in case. Bom, Cristina já estava esperando as eleições de 2027, seja para ela ou o filho, Máximo Kirchner, já não estava apostando para as eleições do ano que vem. Então, o cenário é um mistério e seja lá quem ganha as eleições do ano que vem, não quer dizer que vai resolver os problemas argentinos. E aí, né, como a Ariel falou brilhantemente, que é o Titanic, que o negócio vai de mal a pior, a gente ficou na dúvida. Isso tem pairado, né, no ar. O Alberto Fernandes vai renunciar ou não? Né? O que se espera desse governo? E aí, o que o Ariel explicou pra gente é que não vale a pena. Né? Os dois lados entendem, né, tanto o Alberto Fernandes, tanto a oposição, quanto a vice, né, a Cristina Kirchner, também entendem que não vale a pena a renúncia, porque isso só ia fragilizar ainda mais as instituições e ele ia ter a munição depois de sair falando que eu fui obrigado a renunciar, não me deixaram finalizar o meu governo. Mas as próximas eleições serão animadas.
porque, né, só 19% nesse momento da população diz que votaria de novo num candidato peronista. Então, queridos, promete. Não, eu achei interessante, né, o Ariel falando do rancor que o eleitorado desenvolveu pelo De La Rúa, seu grupo, né, político, em razão da renúncia lá em 2001. O eleitorado argentino, aparentemente, não perdoa a renúncia. E aí seria realmente um naufrágio final, né, do peronismo. Então, por isso, ele não acredita. Agora, tem uma coisa que ele fala que eu acho engraçado, que ele diz assim, tem muita coisa sobre política argentina que se comenta no Brasil e que não é comentado na Argentina. Por exemplo, a renúncia. Tipo assim, isso é mais pauta no Brasil do que aqui. É muito engraçado isso, porque tem a ver com todo um imaginário, talvez, né? Enfim, da forma como o Brasil vê e como os analistas de conjuntura, né, veem agravamento de crise num país que já teve, né, um presidente que renunciou. É muito, muito interessante, assim. Enfim, gente, é isso. Eu acho que dá pra gente entender um pouco desse panorama do que tá acontecendo na Argentina e qual é a origem dessa inflação, o que é essa instabilidade econômica e a instabilidade que o governo tá enfrentando. Ainda teremos mais 13 meses desse governo Alberto Fernandes. Sabe quantos ministros da economia ainda virão? O que será de Sérgio Massa, né, dessa tentativa de conter essa inflação. Mas vamos ficar acompanhando. Ano que vem vai ter eleição lá. Tudo indica que será conturbado. Estaremos aqui, se Deus quiser, no Angu de Grilo comentando. Em outubro do ano que vem, essa nova eleição na Argentina. Um ciclo presidencial completo, coberto pelo Angu de Grilo, olha aí. Mas é muito triste, né, a situação que chegou nossa vizinha Argentina. E o Ariel tem uma fala, assim, que talvez o que mais impressione seja a resiliência da Argentina, porque a Argentina está em crises, né, de maior ou menor intensidade, há praticamente meio século. E ainda tem alguma musculatura, principalmente no que diz respeito à formação educacional, né, da população, que é herança de uma época em que era, de fato, um país, uma economia, uma sociedade muito pujante. Hoje, esse ambiente de desordem econômica, de crise persistente, tanto na economia, escalada inflacionária, como no ambiente político, né, agravou muito as condições de vida, né, aumentou a pobreza, aumentou barbaramente, as condições de vida se deterioraram além dos preços, né, assim como no Brasil aconteceu nos últimos anos, mas com uma intensidade e com uma duração muito maior, essa crise. Ao mesmo tempo em que se tem muita expectativa por um plano econômico que reorganize, né, a economia e, a partir daí, a atividade produtiva e tal da Argentina, ao mesmo tempo, há uma enorme desesperança pelo fato de que várias tentativas foram frustradas. Então, é um ambiente muito dramático. E eu só acrescentaria, para finalizar nosso bloco, a Isabela falou de que, enfim, seguiremos acompanhando, e o próprio resultado da eleição no Brasil pode ser determinante, influenciar alguma coisa. O Brasil e a Argentina andam muito separados, né? Especialmente depois da eleição do Fernandes, porque o Bolsonaro não apoia, né? Nunca apoiou. Então, são países que eram muito próximos e que se afastaram em razão das escolhas políticas que cada eleitorado fez. E, ao mesmo tempo, também no ano que vem, tem essa coisa que preocupa no mundo, preocupa nesse momento no Brasil e vai preocupar na Argentina, que é que Congresso será eleito a partir da escolha em linha ou não, né, ou totalmente dissociado da escolha do eleitorado para presidente. Essa é uma grande pergunta que se apresenta para o Brasil nesse momento. Qualquer que seja o eleito, Lula, Bolsonaro, enfim, a gente não pode menosprezar alguma chance de reeleição, a disputa está em andamento. Independentemente disso, se Lula, o principal opositor ao Bolsonaro, se eleger no Brasil, que Congresso sairá desse mesmo pleito de 2 de outubro? Não tem segundo turno no Legislativo. Então, assim, vai ser um Congresso numeroso de aliados de Lula, o que ajudaria na governabilidade. Vai ser um Congresso predominantemente de oposição,
o que atrapalharia a governabilidade de uma forma mais consistente, ou seria de uma oposição minoritária, raivosa, mas minoritária, o que mostraria, né, um bolsonarismo vivo, mas não protagonista. E isso é a pergunta, e são as análises que a gente tem feito. E já fizemos aqui no Angu também, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E agora, nas eleições de novembro, podem, de fato, fazer com que os republicanos recuperem maioria nas casas legislativas, o que cria mais problema para o Biden. Aconteceu na França, né? O Macron foi eleito, mas ele não tem a maioria parlamentar. E aconteceu no Chile com o Boric. Então também tem questões que vão muito além de somente uma escolha de alternância ou de ruptura com um governo que não está sendo bem sucedido do ponto de vista econômico. Há que se pensar em que estrutura, que cara terá o legislativo e em que medida isso vai ser melhor ou pior para a governabilidade. Lacraste. Então tá bom. É isso, minha gente. Vamos para o nosso segundo bloco? Bom, vamos para o nosso segundo bloco. Falar de intolerância religiosa, né? Ai, nada de novo também nesse governo, nessa gente de quinta categoria, mas semana passada, Michele Bolsonaro compartilhou um vídeo que aparecia ex-presidente, atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva numa cerimônia, enfim, sendo, na verdade, eu não vou dizer nem numa cerimônia, né, de candomblé. Não, foi uma cerimônia. Mas recebendo uma bênção, comendo uma chuva de pipoca de uma Ialorixá, de uma mãe de santo, pipoca, né, que é a tradicional comida de Obaluaê, de Omolu, e ele recebendo ali um banho de pipoca, que é uma proteção, uma limpeza, uma bênção. E esse vídeo estava sendo já compartilhado pela ala bolsonarista intolerante, neopentecostal, principalmente, falando que o Lula já teria feito um pacto para vencer as eleições, e aí a Michele compartilhou o vídeo falando que, isso pode, né? Falar de Deus não pode. Enfim, gente, olha, é uma gente muito de quinta, mas esse discurso é perigosíssimo. Usar isso como arma, como ferramenta, dentro de uma campanha eleitoral, além de absurdo, perigoso, configura, em todos os âmbitos, fora ou não, né? Mas crime de intolerância, de discriminação religiosa. E queria ouvir Flávia O falando deste fato. Eu queria expressar esse repúdio, né? Essa indignação e essa tristeza, né? Pelo debate político, pela campanha presidencial, estar sendo contaminada, racismo religioso, intolerância religiosa, mas com notas de guerra santa, sabe? É como se nós estivéssemos nos aproximando de uma jihad brasileira. Não vou nem falar tupiniquim, como gostam de dizer, porque os indígenas não têm nada a ver com isso. É brasileira mesmo. E brasileira da pior espécie. Né? E falar tupiniquim também é errado, tá? Atribuir tudo, não sei o que vai falar brasileiro tupiniquim. Os indígenas já se pronunciaram 200 vezes que essa é uma terminologia incorreta e também preconceituosa de se usar. O que aconteceu foi que, um ano atrás, a Piauí, a gente vai botar na sinopse, a Juliana Fadu da Piauí escreveu uma matéria importante. Ela publicou na sexta-feira, contando, né, toda a trajetória que levou ao banho de pipoca, né, que foi dado ao, então, pré-candidato Lula, um ano atrás. Foi dia 25 de agosto de 2021. Esse vídeo muito antigo, gente. Isso não é muito velho? Esse vídeo tem muito velho. Tem um ano, no dia 26, foi o banho de pipoca que a Deca, mãe Deca, ela que aparece, mas foi um sonho que o pai Tiago, ele é babalorixá de um terreiro de candomblé em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Ele teve um sonho, ele sonhou com o Obaluaê, dando um banho de pipoca, recebendo um balaio de Obaluaê e dando um banho de pipoca no Lula. E aí ele moveu céus e terras, porque entendeu que o orixá queria que ele fizesse aquele ritual de bênção e de purificação.
O Lula tinha uma agenda em Salvador e ele conseguiu, por conexões com grupos políticos de Salvador, chegar até o Lula, o então pré-candidato, juntamente com a Deca, que é quem aparece no vídeo, né, com roupa de axé. No dia seguinte, aquilo viralizou e agora, depois de um tempão, né, uma candidata, uma vereadora bolsonarista, republicou esse vídeo. Eu estou querendo achar aqui o nome dela. Perdi o nome da vereadora, porque a Michelle Bolsonaro, ela compartilhou, ela recompartilhou, né, como story. Achei. Então, a vereadora Sonaira Fernandes... Sonaira Fernandes, essa? A vereadora Sonaira Fernandes, do Republicano de São Paulo, publicou no feed do Instagram dela: Lula já entregou essa alma para vencer essa eleição. Não lutamos contra a... Não vou repetir, não. Enfim, demonizando a religião de matriz africana, o ritual, que é um ritual sagrado. E não tem nada a ver com venda de alma, não tem nada a ver com nada disso, inclusive porque a religião de matriz africana... Não, gente, a gente não precisa nem falar disso aqui, né? Nem tem, né, essa figura do demônio. Não. Enfim, vocês já sabem disso, se quiserem voltar lá nos nossos angus de carnaval, em que a gente fala da figura de Exu, que foi demonizado. Isso tudo tá bem documentado no angu. A primeira-dama, ela compartilhou nos stories esse post da vereadora. Mas repara que... Aí ela diz que isso pode, falar de Deus não pode. Ou seja, reiterando, né, a ideia de que o banho de pipoca da religião de matriz africana não é coisa de Deus. Mas afora isso, e aí eu quis trazer esse bloco no angu, essa reflexão, porque a entrada de junho para cá, quando a campanha de Bolsonaro ela se dá conta, né, de uma perda de intenção de voto entre as mulheres, entre os pobres, que já era mais evidente, e até entre os evangélicos, eles inauguram uma estratégia de tentativa de reaproximação com os evangélicos, ou de intensificação da aproximação, fazer muitas referências às mulheres e começam a trazer a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, para a campanha. Ela que tem uma rotina e uma fé, devoção religiosa, fanatismo religioso intenso. E eu não tenho nada com isso. Ela tem a religião que ela quiser, com a intensidade que ela quiser. Todo mundo no Brasil é livre para escolher, para seguir com a intensidade que desejar a religião. Agora, o problema é pôr isso a serviço da campanha eleitoral. Num país em que a Constituição determina que o Estado é laico, e eles estão muito nitidamente usando, inclusive, a ideia de guerra santa. Bolsonaro fala disso, que é uma disputa do bem contra o mal, e Michelle passou também a fazer participações em atos de campanha, a começar aqui pela convenção do PL, né, que oficializou a candidatura de Bolsonaro, em que ela faz uma pregação de pastoras, fala do quanto ela enxerga Bolsonaro como um escolhido, como um Messias mesmo, escolhido de Deus. Ela fala em principados e potestades, que é uma referência, né, bíblica à Guerra Santa, à destruição de impuros, vou usar assim com aspas, pelo povo escolhido de Deus, pelo povo de Deus e tal. E isso, a serviço de uma campanha política, é algo indesejável e, a meu ver, antiético e imoral mesmo. Além disso, quer dizer, afora ela e eles, né, e a estrutura de campanha está muito a serviço de fazer da disputa política uma guerra religiosa, quase aproximando o Brasil de uma teocracia, né, de uma ideia de um governo que se funde com religião. E eu não vou nem entrar no mérito, né, das práticas cristãs de um presidente que despreza a vida, que debochou
de gente doente na pandemia, que prega flexibilização das armas e pena de morte e execução. Não vou entrar em mérito nada disso, porque eu não vou questionar não vou questionar o cristianismo de ninguém. Muitas religiões e vários teólogos falam disso, do quanto religiões monoteístas, elas se aplicam à violência. Então, não necessariamente você ter fé em Deus significa que você vai ser um ativista da vida e tudo mais. E como mulher preta, descendente de escravizados, a gente sabe o tamanho, né, do dano. Eu ia falar isso. Porque tem esse negócio assim, não, porque quem acredita em Deus não tem nada a ver com isso, porque isso não é acreditar em Deus. A Igreja Católica fez o quê com a colonização? De mãos dadas. Com a escravidão, com o sequestro de identidade, com tirar inclusive o nome dos africanos, com a catequese forçada, com a conversão forçada, com a demonização das religiões de matriz africana, que não era nem sedimentado como religião, né? Eram os ritos culturais. Era muito mais experiências de ritualização de cultura do que necessariamente de uma religião. Isso tudo foi demonizado muito antes de Igreja Protestante. A Igreja Católica, com I maiúsculo, foi um dos braços da colonização e da escravidão. No Brasil e no mundo todo. Mas aqui no Brasil nós sabemos como a nossa sociedade foi fundamentada pela exploração, pela desumanização, inclusive da Igreja Católica. Então não vem com esse papo de que, não, porque quem é cristão de verdade, porque não sei o que, não tem nada a ver. Isso aí você pode ser da sua crença particular, do que você acredita de Jesus, das suas interpretações de Deus, a nível pessoal e intransferível. Mas as instituições, historicamente, as grandes instituições, especialmente lá no início da Igreja Católica, com I maiúsculo, estiveram a serviço da demonização, da perseguição, da colonização e da matança do povo preto e dos indígenas, tá? Vamos lembrar, não esqueceremos dos indígenas. Então, vamos com calma com esse papo aí de que isso não tem nada a ver com os católicos, com os cristãos. Tem sim, pode não ter na sua vida, na sua prática pessoal. Mas estruturalmente, institucionalmente, essas coisas não são indissociáveis. Eu detesto esse papo de mas não era isso que a igreja queria. Era, tanto queria que fez. A gente tá aqui hoje, 2022, suando aqui, gastando 20 minutos aqui do nosso bloco do Ângulo de Grilo falando de intolerância. Por quê? Porque isso foi fomentado há 500 anos no Brasil. E inicialmente com a Igreja Católica. Os protestantes vieram muito depois dessa perseguição. Então não vem com esse papo que eu não gosto disso. É importante a gente sublinhar que, a serviço de Deus, cabe tudo, né? Cabem interesses os mais variados, e é isso que a gente está vendo aqui. Eu até queria lembrar, já que a gente mencionou essa questão da Igreja Católica, isso não é segredo para ninguém, gente. E em julho, final de julho, não tem nem um mês, o Papa Francisco, em visita ao Canadá, pediu desculpas aos povos nativos de lá, do Canadá, pelo papel da Igreja, né? Ele classificou a assimilação cultural forçada como um mal deplorável e um erro desastroso. Então, assim, a Igreja Católica tem feito crescentemente, e em particular a partir aí do Papa Francisco, meia culpa em relação a essa responsabilidade. O Quirino tem um episódio que fala dessa questão das religiões de matriz africana e do papel da igreja. O Escravidão, do Laurentino, também traz isso com muita nitidez. A igreja Católica era sócia, né, do empreendimento Escravidão. Então, assim, isso é só para dizer, não é cristão, se é isso, é aquilo. Qualquer coisa cabe em qualquer canto. Na sexta-feira nós tivemos o ataque que quase matou o escritor Salman Rushdie, que estava desde os anos 80 jurado de morte pelo Ayatollah Khomeini da época, né, do Irã, por conta de uma referência a Maomé no livro Versos Satânicos. Então, assim, não é uma novidade. A gente sabe aí dessas jihadis todas, do terrorismo
que também está muito ancorado em visões radicalizadas de religião, da relação com Deus. Mas eu queria fazer uma observação, porque eu acho que são coisas diferentes. Porque tudo cabe em todas as práticas religiosas. E a gente constantemente fala aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dos muçulmanos, do islamismo, porque os grupos radicais são uma exceção a essas religiões que têm milhões, são as maiores religiões do mundo, né? Os muçulmanos são a maior população, o islamismo é a maior religião em número de praticantes do mundo. E esses grupos radicalizados são uma exceção. O que diz a religião sobre intolerância, sobre outras religiões? Não sei, não vou me manifestar aqui. Mas o que eu acho importante dizer é que, nas práticas cabe tudo. Mas a instituição Igreja Católica é a que tem as práticas, que teve historicamente as práticas de discriminação, de perseguição e de intolerância. Não são grupos radicalizados. A instituição promoveu isso. O que a gente trata hoje em dia como exceção, que são as exceções, são os grupos cristãos que aceitam a população LGBT, que aceitam pessoas trans nas suas igrejas, que aceitam o casamento homoafetivo, que não ofende, persegue religiões de matriz africana. Essas ainda são as exceções dentro do que é a regra, do que foi historicamente a regra de perseguição da Igreja Católica. Até hoje em dia, o Papa dá um tchau pra um gay no Vaticano, vira notícia, porque isso ainda é um absurdo dentro do... Ainda é algo a ser noticiado. Nossa, o Papa falou que não deveremos botar fogo em casais LGBTs. Vira uma notícia até hoje, porque a regra da Igreja Católica é a perseguição desses grupos minorizados, e historicamente, e hoje ainda, quando a gente fala de população LGBT, ainda mais. Então, assim, qualquer um faz tudo, cabe tudo dentro das religiões? Cabe. Mas tem instituições que estão historicamente a serviço do preconceito, da discriminação, da divisão da população, basicamente em castas, né? Quem pode acessar esse lugar, quem pode professar essa fé, quem pode estar dentro dessa igreja, quem pode casar dentro dessa igreja. Tem essa divisão muito clara como instituição. E aí, quem tende para fora disso é a grande exceção, que a gente já fala aqui, né? A gente já recebeu aqui pastor Henrique Vieira, né? A gente fala aqui dessas exceções dentro do cristianismo, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Então, assim, a gente pode até falar aqui, vai ter mãe de santo, vai ter pai de santo, que faz coisa ruim pros outros, que é picareta, que é não sei o quê, que é intolerante com outras vertentes da religião. Claro que vai. Mas não há nada dentro das religiões de matriz africana que coloque isso como dogma religioso da qual a gente faça parte, como sempre teve do cristianismo. Então, E aí que os muçulmanos, frequentemente, os que praticam o Islã, ficam falando o tempo todo: gente, olha só, a nossa religião não tem nada com esses radicais. Os grupos radicalizados são a exceção dentro dos deve ter 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Isso aí é o grupo que é a exceção dentro do Islã. O Islã não se reduz a isso. Agora, a Igreja Católica coloca esse tipo de divisão, de estratificação de quem merece, e é exatamente esse, né? É a lógica do merecimento. Quem merece o reino dos céus na sua origem. Então, pode tudo no individual. Na instituição, o negócio sempre foi muito bem fundamentado e ainda é. Tanto que é isso. Toda semana tem notícia. O Papa falou que, nossa, pode até vir gay aqui na minha casa. Olha o Papa falando pelos gays. Então, assim, não tenho paciência. Gente, desculpa, não tenho paciência, porque a gente não pode minimizar que as instituições atuam como instituições ainda. Não é coisa individual. Não é o Papa Francisco, não era o Papa Bento não sei o quê, não era o Papa não sei o que lá. Tem 2000 anos, sei lá, aqui no Brasil, 500 anos, que o cristianismo está a serviço de perseguir as religiões de matriz africanas. Não é o Bispo Macedo, não é coisa de Bispo Macedo, não é coisa do Malafaia, não sei o quê. Essas é a nova geração da perseguição. Mas sempre foi assim. Como é que aquele samba da Beija-Flor? Os jesuítas vieram de Aleimar pela força da fé catequizar e civilizar. Parte do processo civilizatório
estava lá a Igreja Católica, porque civilidade era todo mundo ser católico. Então não compro. Esse barulho eu não compro. Eu não defendo, não frequento, não me irmano, entendeu? Porque assim, pra mim é um bagulho que não é dissociável, porque essa é a instituição, não são os praticantes. Então pra mim é indissociável. Os praticantes que têm outra visão e estão a serviço da sua própria fé e da sua própria interpretação, acolhendo todas as pessoas, todas as orientações sexuais, todas as identidades de gênero, abraço, acho lindo, maravilhoso, falamos aqui. Dou a maior projeção. O Wesley Teixeira, que é nosso amigo amado, que nós já citamos aqui várias vezes, que é pastor. Imagina, faz um trabalho maravilhoso, tem vários de teologia negra. Lá no Twitter tem um grande grupo de cristãos negros que falam sobre racismo, sobre LGBTfobia, enfim, whatever. Mas essas são as exceções dentro dessas instituições. Mas olha só, a gente não tá aqui. Isabela foi lá no fundo do pote me até irrita. aqui de mágoa. Foi lá de fundo. Não, contexto. E de fato, mágoas. né, a perseguição às religiões afro-ameríndias, vou chamar assim, aqui no Brasil, elas são inequívocas. Começa com a sociedade entre a Igreja Católica e os portugueses, né, e os colonizadores, e depois alcançam o Estado brasileiro quando as religiões de matriz africana foram criminalizadas, como curandeirismo. Tem todo o Estado policial. A gente já falou aqui, em 2020, né, chegamos ao resgate das peças sagradas que tinham sido sequestradas pela polícia ao longo de um século. E, a partir da segunda metade do século XX, aliás, as décadas finais do século XX, o advento das lideranças neopentecostais que perseguem, sim, e que fizeram disso uma cruzada e um viés da sua própria expansão. E um modelo de negócio, é negócio. Não é só crença, também é um modelo de negócio. A partir, inclusive, do livro, né, do Bispo Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, que eram efetivamente uma peça de perseguição a religiões de matriz africana. Aí você tem desdobramentos nisso, inclusive num terrorismo religioso que se dá a partir de violência objetiva, destruição de terreiros, agressão física a praticantes e a líderes religiosos, expulsão de terreiros de territórios dominados por supostos, né, traficantes de Cristo, enfim, de Jesus. Essa confusão também do crime organizado com uma radicalização da religiosidade, e isso transborda também para a política. Você tem frente parlamentar evangélica que disputa a agenda de direitos, que disputa políticas públicas de educação, de direitos sexuais e reprodutivos, então da saúde da mulher. E agora, e eu acho muito grave, para a gente amarrar, né, fazer a amarração final em relação a essa reflexão, essa construção de que a disputa política presidencial ela é, na verdade, uma guerra santa em que está em disputa ou em duelo o bem e o mal, o bem encarnado nessa figura do Messias, Bolsonaro e de seu grupo político, o mal encarnado em quem se opõe a esse grupo, em particular Lula, e em particular Lula por ter recebido um banho de pipoca. Todo mundo sabe, o Lula não é de religião de matriz africana, ele é super católico, né? Sempre foi, inclusive, sempre teve próximo da Igreja Católica, a própria gênese do PT, né? Do movimento de resistência à ditadura, que dá nas greves sindicais, na formação do PT, lá ainda entre os anos 70 e 80, tem muito a ver com teologia da libertação, com um grupo de lideranças de religiosos católicos imbuídos aí dessa visão mais solidária, menos, digamos assim, dogmática, né? Todo mundo sabe disso. Ele teve essa graça de ser benzido, abençoado por uma Ialorixá e por um Babalorixá a pedido dessa divindade que é o Molu, o Baluaê, mas essa imagem tem sido usada como peça, como um elemento adicional
dessa cruzada religiosa de Guerra Santa, que, na verdade, vai reforçar, além de ser, do ponto de vista ético e moral, abominável, né, ela vai acabar, se não já está, embasando mais violência, perseguição religiosa, mais intolerância, mais racismo, mais episódios de violência para um conjunto de religiões que já são oprimidas por minoritárias, que já são demonizadas por conta dessa hegemonia, dessa percepção de supremacia que outras denominações religiosas monoteístas têm, num ambiente em que a gente tem uma Constituição que determina que o Estado é laico, que determina liberdade religiosa. E não é possível a gente ter esse retrocesso durante uma campanha política, esse desrespeito diante de uma disputa política, em que a religião de cada um não deveria fazer parte, ser ingrediente da disputa do enfrentamento político. Então, é o meu repúdio. Eu já comentei sobre isso na Globo News, na sexta-feira, numa conversa importante com a Mônica Waldvogel, que estava apresentando o Jornal das 10, do quanto isso é abominável, do quanto agosto é um mês importante para a nossa religiosidade, de reflexão, de silêncio, de respeito, de devoção a essa divindade que é o Obaloaiê. Vocês aqui do Angu sabem o tanto que eu falo sobre o que significa esse mês de agosto para todos nós, do cuidado com a fala. E assim, tudo, religiosos de matriz africana, e em particular eu, uma filha de Iemanjá com o Obaloaiê, queríamos. Nesse mês de agosto, era realmente uma demanda relacionada à Guerra Santa, à disputa religiosa. Assim, é tão descabido, é tão injusto e ainda fazer isso nesse mês e usar isso. Então, faço também um apelo por respeito e por racionalidade a quem esteja nos ouvindo e seja cristão. Gente, pelo amor de Deus, você não pode basear a sua decisão de voto com tantas questões objetivas, a fome, o desemprego, a inflação, os abusos todos, o orçamento secreto, o tanto que esse grupo político tem reduzido de transparência, o aumento do acesso a armas e a banalização da vida. Tem o desmatamento da Amazônia, a destruição dos nossos recursos naturais, um modelo de desenvolvimento que não tem produzido bem-estar. Tem tantas questões. Nesse momento, está faltando vacina contra a Covid para criança de 3 e 4 anos, porque o governo não comprou. Está faltando vacina no Brasil, diminuiu a cobertura vacinal. Tem tantas questões objetivas. Os jovens ficaram sem escola. Gente, está faltando antibiótico soro, no Brasil. Né? Até soro fisiológico. Está faltando soro fisiológico no Brasil. As escolas que ficaram 2 anos sem funcionar. O atraso de aprendizagem das crianças, a falta de dinheiro a mais para viabilizar a merenda escolar, que é um elemento fundamental da segurança alimentar. Então, assim, a gente tem tantas questões objetivas para tratar na hora de escolher o voto, e é um banho de pipoca num candidato, e é uma guerra santa do bem contra o mal. É isso? É essa a relevância desse processo político? Então, assim, para mim é inaceitável. É de uma perplexidade, de uma indignação e de uma tristeza infinitos. Meu amigo Draco Imagem, que é um ilustrador, é um artista visual da maior qualidade, ele está produzindo uma peça em homenagem ao dia 16 de agosto, que é essa terça-feira, uma homenagem ao Obaloaiê. Vamos deixar as redes do Draco aqui também. Pedindo respeito pela nossa religiosidade, e amanhã a gente vai compartilhar esse conteúdo, essa imagem, um texto. Eu estou, inclusive, envolvida na ideia nessa de viralizar esse pedido de respeito. E gostaria muito que as forças democráticas, né, religiosas ou não, de matriz africana ou não, também tivessem sensibilidade para esse momento grave, porque é sobre ataque às urnas eletrônicas, mas é sobre ataque também a princípios constitucionais da liberdade religiosa, e é de desviar o debate político para uma guerra santa, para uma construção
teocrática, que não cabe numa sociedade que se deseja democrática e que na semana passada deu uma manifestação tão robusta de compromisso com o sistema eleitoral, com as urnas eletrônicas, com o regime democrático na Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, que foi lida na USP e que já tem a assinatura de mais de 1 milhão, quase 1.100.000 brasileiros e brasileiras. É isso. É isso, Brasil. Só um pop-up notícias da intolerância. A Nike divulgou, né, a nova camisa do Brasil, né, da seleção para a Copa. Proibiu torcedores de personalizarem nota. A empresa diz que os nomes de cunho político ou religioso estão barrados no site da empresa na hora de você escolher a personalização, né, a plotagem. Se você tentar botar nomes como Ogum e Exu, aparece como personalização indisponível. Mas se você quiser botar Cristo e Jesus, você pode. Então assim, vai tomar no... É absolutamente irrelevante dentro de tudo que a gente falou, mas só mais um exemplo, né? Só mais um exemplo na nossa extensa lista de intolerâncias do dia a dia. Enfim, vamos para o nosso próximo bloco, que eu já me excedi, né? neste tema, o cancelamento vem. Terceiro bloco desse ângulo de grilo, que já estamos no adiantar da hora, né, Flávia? Vamos tentar ser concisas. A gente deixou essa promessa, quicando aqui, de falar sobre o terceiro episódio do Projeto Querino, que trazia um artista que a gente não revelou na semana passada, para dar tempo de vocês ouvirem. E o artista em questão é Jorge Benjor. Teremos uma participação aqui especial, temos um áudio especial que minha mãe acabou não revelando, né, na chamada do programa. Mas queria que você apresentasse por que você quis falar desse terceiro episódio, trazer Jorge Benjor nesse momento no Angu, e quem é que vai participar aqui com a gente? Porque eu fiquei muito, como eu falei na semana passada, esse bloco não vai ser longo, eu fiquei muito impactada pelo episódio 3 de Querino, que tá muito compartilhado, eu acho que tem dedo nosso aí. São os Até angulhas, o Rafael, são os né, marido da angulhas. Isabela, também ficou super emocionado em ouvir, já ouviu mais de uma vez. Eu tinha comentado que eles fazem referência a Chiquinha Gonzaga, né? A negritude de Chiquinha Gonzaga, eu vou chamar assim. E quase o terço final do programa, do episódio, é dedicado a Jorge Benjor, antes disso Jorge Ben, em razão dessa relevância dele como um artista que desenvolve a partir lá daquela linha do tempo que dá no samba, que dá na bossa nova, e ele desenvolve uma outra vertente de música negra brasileira, que tem um pouco de samba, mas que junta percussão e, sobretudo, o quanto ele é, além de um músico sofisticado, ele é definido como um artista negro afrofuturista. Ele surge em 1963, eu acho, o primeiro estouro, né, do então Jorge Ben, com Mais Que Nada, que é o primeiro sucesso dele. E o que eu pedi foi alguma fala da querida Camille Viola, que é jornalista amiga, e que publicou em 2020, durante aí já a pandemia, um livro que só tem em e-book, gente, mas que eu super recomendo. África Brasil, um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver. É parte de uma coleção chamada Discos da Música Brasileira. É um livro dedicado a um disco. África Brasil é um LP né, na época, um álbum de 1976, do Jorge Benjor, que é um pouco visto, né, como um marco na carreira dele, quando ele troca o violão acústico pela guitarra elétrica. E tem, enfim, várias músicas relevantes. Ela entrevistou muita gente, ela entrevistou do Zico, que é homenageado na faixa Camisa 10 da Gávea, a Mano Brown, que fala da influência do Jorge Benjor na história, na carreira dele, o Benegão, Marcelo D2, o próprio Gilberto Gil, o Dade, baixista, que foi o cara que apresentou a guitarra elétrica ao Jorge Benjor. Ele até conta isso, que ele viu a guitarra e aí fala, cara, eu gostei dessa guitarra, como é que a gente faz? Eu quero essa guitarra e tal. Aí o Dade, mas como? E aí o Benjor fala pra ele, faz o seguinte, eu tenho um baixo incrível aqui, vamos trocar, eu te dou esse baixo e você me dá essa guitarra. E aí o Dade topa e ele fala, então aí eu comecei a guitarrear. Contém muito essa característica da inovação
né, da sofisticação rítmica. A Camille, a gente não vai botar todos os áudios, ela gravou um podcast incrível pra gente, pro Angu. Uma hora dessa a gente pensa como é que faz isso, de repente faz uma edição Camille pra gente pôr no nosso Instagram, a quem eu agradeço muitíssimo por essa generosidade. Ela gastou quase, sei lá, 20 minutos, meia hora gravando áudios em que ela fala, inclusive, do racismo que está contido na falta de compreensão ou da incompreensão em relação à relevância do Benjor. Ela diz que ele foi muitas vezes analisado como um músico infantil, algo primitivo, e aí ela conta que não é nada disso, que ele cresceu na música, a mãe dele tocava violão, o pai dele era músico, dominava instrumentos de percussão, ele foi criado no Salgueiro, ele estudou em conservatório, em seminário, teve muito contato também com música sacra. Então ele tem uma formação musical muito rica, muito ampla, que totalmente explica a fusão, né, e a genialidade dele. Ele foi gravado por grandes nomes da música nacional e internacional, influenciou o trabalho de gerações e gerações de artistas brasileiros. Inclusive, ela conta que o Gilberto Gil diz que quando ouviu pela primeira vez, Jorge Benjor, Gil, falou para o Caetano: eu não vou fazer mais nada, porque tudo que poderia ser feito em termos de música já foi feito pelo Jorge Ben nesse disco. Então, ele questiona, Gilberto Gil questiona a própria carreira, né? A sua própria produção. Tamanho do impacto, o Ben, né? Então, Jorge Ben provocou. E tem uma coisa também que ela fala, que também me emociona, que é, nas referências em que o Brau, por exemplo, e o próprio Benegão citam de Jorge Benjor, em particular o Mano Brown, ele fala não só da referência, a referência como artista, mas a referência como homem negro, como figura masculina, porque eles são jovens crescidos em ambientes sem essa referência, criados pelas mães. Então, o Jorge Ben, para eles, era também uma figura masculina positiva. E isso me emociona, porque eu comecei a ouvir no domingo, Dia dos Pais, porque o Brown fala, era o homem negro em quem eu me espelhava, porque tinha vários outros artistas internacionais que eu ouvia e gostava, mas não compreendia o que ele estava dizendo. E o Jorge Ben era foda, era incrível, era um artista incrível, um letrista, um instrumentista, e era um homem negro falando coisas boas de pessoas negras. O áudio que eu escolhi para a gente ouvir um pouquinho dessa generosa participação da Camille é um áudio em que ela fala da relevância da obra de Jorge Benjor para as mulheres negras. É uma coisa linda de ouvir assim, chorando, porque o quanto ele muda a visão, ou o quanto ele inaugura uma visão amorosa em relação às mulheres negras, mães ou namoradas, ou mulheres. E por isso ele é hoje reconhecido como um artista afrofuturista. Viva Jorge Benjor! Viva o Salgueiro! Vamos ouvir então a Camille, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é especialmente bonita na obra do Jorge é a forma como ele fala da mulher negra, né, Flávia? Porque a gente tem na música brasileira, claro que a gente tem exceções, mas a gente tinha muitos exemplos de estereótipos da mulher negra na música brasileira, né? Ou aquela mulher sensual, né, sexualizada, ou uma mulher que é a traidora, a leviana, enfim, né? Eu não quero ficar citando músicas aqui porque não se trata de demonizar os compositores negros, não, sabe? Não é uma questão disso. Mas o Jorge, ele fala de uma forma muito linda, porque ele fala da mulher negra, por exemplo, como rainha. Na obra dele, o Jorge gosta muito de história e ele vai citando história, então ele coloca personagens negros. Ele fala de uma parte que era negligenciada, né, que até hoje é bastante negligenciada na escola, por exemplo, né, dos reis e rainhas africanos. Ele fala muito dessa parte, mas ele tem, por exemplo, uma música como Crioula, que é uma música que ele fez inspirada na mãe, que ele fala assim: uma linda dama
uma negra, a rainha do samba, mais bela da festa, a dona da feira, uma fiel representante brasileira. Quer dizer, a mais bela da festa e a dona da feira. O pai dele era feirante, né? Era estivador, feirante, sambista também, compositor, enfim, tinha um conjunto. E essa imagem, né, de a mais bela da festa, a dona da feira, é muito bonita, né? Ou, por exemplo, quando ele grava Que Nega é Essa, né, outra música dele, que ele fala, né, ele fala que se essa nega gostar de mim, eu lhe darei um vestido branco, um lindo vestido branco com véu e grinada e flor de laranjeira, no dia, mês e hora e na igreja que ela quiser. Quer dizer, ele tá falando que ele quer casar com essa mulher negra. Ele é um homem negro. Eu acho isso tão, né? Eu acho isso tão importante, emocionante. Essa música, por exemplo, é de 72, o disco em que ela foi lançada. E, pô, a gente vivia o auge, né, daquela ideia daquele mito da democracia racial, né? Então, ele cantando sobre uma mulher negra dessa forma é muito especial. Eu tô super emocionada, me emocionei tudo de novo ouvindo, lembrando das histórias que a Camille conta e de algumas letras, né? O Jorge Ben escreveu Chica da Silva, né? Chica da Silva, a negra. É lindo, gente. E ela fala, bom, vocês ouviram de uma canção linda que ela fala de um pedido de casamento. É tudo tão bonito, sabe? O negro é lindo também dele, né? Quero ver meu filho nascer, crescer e ser um campeão, porque negro é lindo. E muita gente gravou, Tony Garrido gravou, né, pelo Cidade Negra. Maravilhoso. Viva Jorge Benjor. Muito obrigada ao Projeto Quirino por ter nos apresentado de uma forma tão profunda, generosa, reveladora, relevante, esse grande artista brasileiro. Vamos deixar de novo aqui na sinopse o nome certinho, Projeto Quirino, para vocês não esquecerem de ir lá ouvir. Vamos deixar também o nome e link do livro da Camille. E as outras indicações que a gente deu aqui ao longo do programa também estarão lá na sinopse. É isso, Flávio. Não, podemos nos despedir, mas eu tenho mais 2 dicas, né? Rapidinha. Tá. Então roda a vinheta para as nossas dicas do programa. Vamos lá, fala. Olha, uma dica que eu já queria ter dado na semana passada e acabei esquecendo, que a Isabela ficou me apressando, a Winnie falou que... de 1h30, aí ela falou. O episódio da semana passada teve 1h40 e ela não conseguiu. Ai, dá a dica dela. Por que será? É o problema fui TEDx, ou TEDx Belo Horizonte 2022, que tem uma fala da Nina da Hora, absolutamente fundamental sobre proteção de dados. E fundamental porque ela explica com uma clareza, sabe? Comovente, entendeu? Sobre essa nossa relação com esse mundo, com essa fronteira tecnológica. Ele começa lá, eu acho que é eu vou indicar, peraí. Eu acho que é 7 minutos, mas a gente pode botar na sinopse, junto com o nome, o link, a gente bota a minutagem da fala dela, pra não se perder aqui no áudio. Isso. Dura, 15 a 20 minutos, eu acho que alguma coisa assim. Acho que são 18 minutos, né? O padrão do TED. Mas é assim, gente, tem que ouvir. Tem que ouvir, tem que assistir esse TEDx BH 2022 com a Nina da Hora. Tem outras coisas super interessantes, durou 7 horas. Mas essa fala da Nina é muito importante. Nina da Hora, vocês sabem que é uma cientista da computação, que inclusive faz parte do Comitê de Transparência das Eleições, escolhida lá pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 2021. A Nina é importante pra caramba. Então, ouçam. E a outra aí é o documentário, a série documental da HBO sobre o assassinato de Daniela Pérez. Chama Pacto Brutal. Tá todo mundo comentando, loucura, mas essa série. Tá todo mundo comentando, né? Nós seremos as últimas a dar essa indicação, mas vale a pena. Principalmente o 3º episódio, que mostra a luta, né, a batalha que a
Glória Pérez, né, autora, escritora, mãe da Daniela, empreende para fazer do homicídio qualificado crime hediondo, não era, né? E naquele momento, 1993, 1994, 92, 93, acho que até 94, recolher pelo menos 1 milhão de assinaturas. Ela consegue 1.300.000 assinaturas no Brasil inteiro, porque tinha que ter diversidade geográfica e não tinha internet, né, minha gente? Era gente viajando com formulário, artistas fazendo apresentações e solicitando assinaturas no fim das apresentações de teatro, mães e ativistas com bancas na rua, campanhas e mais campanhas por revistas femininas também fazendo. É muito importante, assim, em particular esse episódio da mobilização. Isso também dá muita esperança e produz também um reconhecimento à luta de muitas mulheres. Aliás, a própria Glória Pérez fala disso, né? Que quando a filha foi assassinada, ela se deparou com o tamanho da luta de várias mães de vítimas, a começar pelas mães de Jacari, e todas morreram sem ter tido o direito de encontrar os restos mortais de seus filhos chaciнаdos e enterrá-los com dignidade. Então, assim, muito importante mostrar que a luta de mulheres, em particular de mulheres negras, né, ela é anterior a esse momento, ela sempre existiu ao longo da história e permanece, porque hoje a gente tem as mães de Manguinho, da Maré, do Complexo do Alemão, enfim, toda essa visibilidade e esse reconhecimento que o movimento de mulheres, em particular de mulheres negras, merece. Então, super recomendo também essa série. É muito dura, muito difícil de assistir, é pesado demais, é muito violento, mas é importante também para a gente ter conhecimento da história. Para quem é jornalista, comunicador também, a forma como aquele crime ele foi em alguma medida espetacularizado, inclusive porque envolvia 2 artistas, né? O ator assassino e a atriz assassinada, que faziam par. Não, uma loucura, gente. Não dá pra pensar numa coisa dessa. Protagonista. Gente, os 2 protagonistas da novela. É muito absurdo. É muito absurdo. Pensar, deslocar esse crime pra nossa realidade hoje. Eles eram de um núcleo secundário. A protagonista não era a protagonista de Corpo e Alma, era a Cristiana Oliveira, que era uma novela que envolvia, inclusive, um transplante de coração. Tinha uma história. A Glória Pérez faz muito isso, né? Traz coisas da ciência, né? Ela fez o Clone, né? Coisa médica. Mas a Daniela Pérez era uma estrela em ascensão, ela foi amada pelo público, era uma menina linda, dançava, tinha uma personagem muito brejeira, né, para usar essa expressão, e o Guilherme fazia o Bira, que era um sujeito do bairro, né, que eles namoravam e era um sujeito extremamente ciumento, machista, não sei o quê. Isso ganhou muita visibilidade. De fato, eu me lembro disso e fiquei muito espantada porque a gente tinha quase a mesma idade, eu não tinha noção. Eu trabalhava no Jornal do Comércio, foi no dia do impeachment do Collor, eu era uma jovem jornalista e agora me deparei com a informação de que a Daniela teria feito 52 anos, eu era só um ano mais nova que ela, mais velha que ela. E aí aquilo virou, o Bira matou Yasmin. Então ela teve a própria identidade subtraída pela da personagem criada pela própria mãe. Então, assim, é realmente um universo muito impressionante. Vale a pena assistir, em que pese a tristeza, a dor e a violência. É isso, pessoal. Um bom 16 de agosto para vocês. Que o Baluaê nos transmita força, saúde, silêncio e respeito. Até semana que vem. É isso, família. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Terça que vem estamos de volta. E está chegando o nosso episódio especial. 3 anos de Angu de Grilo. E episódio 150. Coincidiu, viu? Não foi orquestrado, mas o nosso episódio de 3 anos e o episódio 150 caem, as datas vão bater. E esse episódio especial já está sendo preparado. E vem aí muito animadas pra esse episódio especial. Podem criar expectativas que vai ser muito legal e muito importante. É isso. Até, pessoal. Beijão. Até semana que vem. Um beijo.